No vídeo anterior, completamos nossa maravilhosa viagem pela Noruega. Encontramos ótimas companhias para fazer um trecho muito importante e juntos chegamos na ponta do globo, na lendária Nordkapp, o ponto mais ao norte da Europa que se pode chegar por terra. Seguimos criando memórias, agora na Finlândia, a terra do Papai Noel e dos 1000 lagos. É sempre excitante entrar no novo país, ainda mais nesse que era para fechar essa viagem pela Escandinávia. Mesmo sabendo que a Finlândia é um país de longas distâncias, decidimos escapar da estrada principal e não fazer o caminho mais rápido, mas sim o mais divertido. Esses são o Christian e a Andrea e o Samuel e a Leia, que nós conhecemos lá na Noruega. Cada casal tinha seus planos de viagem, mas depois que nos encontramos, o comboio das Defenders ficou tão lindo que não dava mais para a gente se separar. A parte mais legal do dia é buscar um canto para acampar. Quando a gente encontra aquele lugar sossegado no meio da natureza, é como se tivéssemos comprado uma casa nova. É muito gratificante quando a gente se sente autossuficiente e no meio do nada tem a oportunidade de usar as coisas que às vezes deu muito trabalho para fazer, mas que traz essa liberdade. Nessa rotina de montar tudo, principalmente quando nós estamos com outras pessoas e cada um tem uma solução, a gente sempre aprende alguma coisa e ensina também. No fim das contas, acampar com outras pessoas é compartilhar muitas coisas, que vão além de sentar, comer, beber juntos. Apesar que qualquer comida fica deliciosa nesses acampamentos, é ou não é? Só o ambiente já deixa tudo mais gostoso. Just so we have some memories. Olha a nossa vizinhança aí, aqui tem muita rena. Ai, que chifrudão que eu sou, que bonito. E o legal é que eles não estão nem aí pra gente. E você, porque tá tão magrelinho? Será que você é nenê? Você é novinho ainda, né? Ui! Olhar pra mim e fazer xixi não, né? Nessa época a natureza está plena e os mirtilos por toda parte. Mas depois desse pipi eu comecei a lavar melhor as minhas colheitas diárias. Pelos habitantes do bairro já sabíamos que estávamos cada vez mais perto da casa do Papai Noel. É sempre Natal na Lapônia, melhor dizendo, em Rovaniemi, no Santa Claus Village, onde o Papai Noel mora oficialmente e recebe as cartas do mundo todo. Vou entrar aqui, ó, no correio do Papai Noel. Olha que graça. Isso aqui, não entendi muito bem, se é para escanear alguma coisa de modelo. Aqui um monte de cartinha das crianças. Que fofura. Aqui as caixinhas para colocar. É correio normal aqui também. Vamos ver aqui nesse canto o que tem. Ai, que coisa mais linda, chupeta. Ai. Engraçadinho, as crianças não fazem a promessa de largar a chupeta. A caixinha para deixar as cartinhas. E aqui as coisas aradas para vender, ó. Cartão de Natal, cartão postal.
Bonitinho, né? Quantidade de carta. É o povo que manda carta pro Papai Noel, olha. Ah, cadê o Brasil? Deve estar aqui, né? Será que tem Brasil? Bélgica, Algéria, Barbados, Bermuda. Até que nós vamos achar Brasil. Nossa, tem bastante. Brasília, será que é Brasil? Só pode. Brasília, eu acho que é Brasil. Tem um monte mesmo, olha. É. Ou tá tudo junto as três. Cabo Verde, essas ícones aí, qualquer essa ilha, e Brasil. Argentina, Nicarágua. Legal, né? É, bonitinho. Olha, recebem mais de 500 mil cartas por ano. É divertido de ver, mas no verão é meio pega turista. Para ir no banheiro ou qualquer lugar, primeiro tem que passar por dentro das lojinhas. Se for com criança ou tiver de passagem, ok. E descobrimos que o bom velhinho não é tão bonzinho assim. 35 euros para tirar uma foto com ele e 8 por um selo na cartinha. É, o velhote tá rico, viu? Claro que no inverno a experiência deve ser completamente diferente. O Círculo Polar Ártico cruza a aldeia do Papai Noel. E por mais alguns eurozinhos, também dá para ter um certificado que você cruzou o Círculo Polar. Uma pizzaria hoje. A pizzaria hoje vai ser na floresta. No meio da floresta na Finlândia. Aqui na Lapônia, na terra do Papai Noel. Todo lugar que você anda tem estradinha desse tipo aqui. É só você se enfiar e buscar um lugar para acampar. Olha que bonito. O tempo dos meninos estava se esgotando. Eles estavam de férias e mudaram todos os planos que tinham a princípio para estarmos juntos até aqui. Convivemos 8 dias perfeitos. E na despedida tinha que ter festa com pizza. Acordamos com essa manhã linda para nossa despedida. Até o Nacho, que é um cachorrinho muito fofo, mas que pelos seus traumas não gosta muito de fazer amigos, se rendeu. Tudo bem que isso foi à base de muito brown cheese, o queijo mais terrível que já comemos na vida, mas que virou símbolo dessa nossa deliciosa expedição. O Samuel e a Leia, aos 20 e poucos anos, estão começando a vida, são inteligentes, prontos e aventureiros natos. E saíram convencidos de colocar um teto pop-up para as próximas aventuras. Já para o Christian e a Andrea, essa experiência foi um empurrão. E eles mudaram tudo. Embarcaram o carro para o Canadá e agora vão viajar às Américas. E, de alguma forma, nós fomos junto com eles. A gente sabe quando uma história ainda não acabou. Nós nos despedimos, mas foi um até a próxima. Um pouco órfãos, voltamos para a casa do Papai Noel. Pelo menos ele não cobra para a gente dormir no estacionamento. E de noite, com tudo quietinho, estava uma delícia para caminhar. Até bateu um espírito natalino. E aí? Olha pra mim. Vamos ver aqui, ó. Tá parecendo duas crianças andando para lá e para cá. Por enquanto não tem aurora, mas a cor do telhado com as luzes parece, quando tá roxo e verde, né? Depois que passamos a noite aí na Vila do Papai Noel, mudamos um pouco de opinião. Deve ser mágico passar um Natal aí com renas, trenós, neve, mas aí tem que aguentar o frio. No carro acho que não rola não. A Lapônia é famosa pelos hotéis iglú de vidro. Imagina só ver a aurora boreal aí de dentro. E cada um tem a sua jacuzzi. Uf, isso sim é pura magia, hein?
Lembram dessa G-Wagon? Encontramos com eles na estrada antes de chegar em Nordkapp, na Noruega, e depois quase vimos o carro deles de novo no estacionamento. Na Vila do Santa, nosso caminho se cruzou outra vez. Agora vamos acampar juntos. Estamos nós de novo com os amiguinhos, mais um. Hã? Não, A gente se encontrou aonde primeiro? sei lá, no meio da rua. Lá no meio da rua. Os outros amiguinhos já foram e agora estamos com eles. E já vamos almoçar. Almoçar não, vamos jantar. E se a gente tiver sorte vai ficar sem nuvem, porque agora nós estamos na semana da aurora boreal. Encontramos um lugarzinho bem tranquilo para conhecer melhor o Jax, a Patrícia e a gostosinha da Cat. O nosso cantinho aqui hoje, né? Hoje é dia de limpeza, vamos limpar o fogão. E minha esposa com a sua roupa toda chique, toda combinando. Vamos fazer a limpeza do veículo. Ai, já tá dando até alergia já. Tá, não tem dia que precisa parar para dar um trato, né? Aí amanhã vai ser dia de ir tomar um banho, lavar roupa, né? Tá a lavanderia aqui perto, que enquanto você lava a roupa, você pode tomar banho, tem café, chocolate, tem... que mais? Tem uns bolinhos para comer, tem internet, dá para acampar lá, né? Vamos acampar lá amanhã na lavanderia. Vamos ver como é que é, né? Quantos quilômetros tá daqui a lavanderia? Tá 12 quilômetros, tá pertinho. Vamos arrumar a bagunça. E com sorte a gente vê a aurora essa fim de semana. Com nossos amigos de Luxemburgo. Tchau. Você ainda não tomou café, Cat? Ela é tão boazinha, tão carinhosa. Oi, baby. Passamos 2 dias juntos, todos tínhamos coisas para fazer na cidade, nos despedimos na lavanderia. Lapônia é toda a região norte da Finlândia. Depois de cruzarmos outro marco do Círculo Polar, fomos sentido a Oulanka National Park, que está numa área que já faz fronteira com a Rússia. Onde você vai, hein, chifrudão? Com tanto mato, você tem que andar na estrada. Dirigir na Finlândia, pelo menos no verão, é muito tranquilo, mas tem que tomar muito cuidado com a vida selvagem nas estradas. Essa é a maior causa de acidentes, principalmente na área da Lapônia. Ui! Só me deu um chega pra lá, ó. Imagina tomar uma chifrada dessa, eu, hein? Olha quem tá vindo aí, Sérgio! Olha quem tá aí! Não fazia nem uma hora que a gente tinha se despedido na lavanderia. Olha eles aí de novo. Quando começamos a pesquisar, muita gente dizia que a Finlândia era um país sem muitos atrativos. Mas descobrimos que esse não ter nada era o melhor da Finlândia. A Terra dos Mil Lagos é um turismo de natureza. Essa região é um labirinto de florestas, lagos e ilhas. Um lugar para relaxar, contemplar, fazer caminhadas, para ficar em paz em lugares remotos.
Com uma vida selvagem difícil de encontrar em qualquer outro país da Europa, várias webcams estrategicamente posicionadas em parques nacionais e reservas naturais mostram em tempo real a rica variedade do seu mundo animal. A variação da temperatura durante o ano pode ir de 30 graus no verão aos menos 30 no inverno. Por isso tem que planejar bem a época de viajar por aí. Estávamos acompanhando o aplicativo da aurora boreal e as primeiras possibilidades começavam a acontecer. Resolvemos esperar. Nada mal esse lugar que nós encontramos para isso. E como na Finlândia não tem nada para fazer, para passar o tempo, bora assar um franguinho na beira do lago. Eita, vida ruim, viu? Tá gostoso? Tá, fizemos uma caminhada hoje de 12 quilômetros. Passamos o dia comendo bugiganga, fizemos um churrasquinho de frango. E o espelho que tá esse lago, dá uma olhada. Tem um cisne lá do outro lado dormindo, ela vai dentro da água, come umas coisinhas, sai. Ela se enrolou toda lá e tá dormindo. E agora nós vamos fazer um pouquinho mais de carvão. Tem madeira aqui. E vamos assar um pãozinho, pão pizza, né? Mais ou menos. Pôs umas coisinhas em cima do pão. Ah, é. Um pãozinho. E vamos curtir a vida que tá muito dura. Vamos ver se sai esse pão pizza. Vai sair. Vai não é? Muito bom. Vai. Tô vendo ele daqui crescendo. Bom dia. Nada da aurora ontem. As possibilidades diminuíram. Vamos tomar café com o nosso pão pizza. E depois vamos, acho que seguir, né? Cafezinho tá cheirando. Você quer vontade de deixar o carro limpo, hein? Não é porque a gente mora no carro que a gente tem que ter o carro sujo. E estamos usando chuveiro para lavar o carro. Sabe que lá você tem que fazer o melhor com o que você tem? Então vamos lá, né? Tem que deixar o carro limpo porque a gente encosta no carro e suja toda a roupa. Aproveitar que tá o lago aí do lado. Não estamos usando nada de sabão, viu, gente? Antes que o povo... sabão. Ah, encheu o saco. Tá bom, é divertido. Funciona, hein? Olha aí. Então depois que o Sérgio terminar o lavar rápido dele aí, pé na estrada. Estávamos passando na estrada e um campo cheio de roupas esticadas chamou nossa atenção. A descrição da placa dizia que esse era o lugar das pessoas silenciosas e que convidava os visitantes a interpretarem por si mesmos, que cada um imaginasse o que quisesse. Andar no meio dessas roupas dava uma sensação de um lugar sereno e silencioso e que combinava com essa parte do país. Com uma natureza exuberante, bonito de ver passeando, mas para viver não deve ser nada fácil. Nós saímos comentando que em todos os lugares que nós passamos até hoje, nós conhecemos alguém, menos aqui na Finlândia. Já estávamos a caminho do ferry para ir embora e paramos a última noite num posto de combustível já perto de Helsinki, a capital finlandesa. All the time you listen, you find another new. Esse é o Seppo. Estávamos nos preparando para ir embora e ele apareceu. And how do you first start listening Brazilian music? It went through Africa.
Um amigo dele passou no estacionamento, viu a placa brasileira do nosso carro e ligou para ele. Then via Antonio Carlos Jobim. Antônio Carlos Jobim. Yeah. Okay. Apaixonado por música brasileira, ele dirigiu até o posto para conversar e convidou a gente para tomar um café na casa dele. Vamos, tadinho. São gente boa, pô. É claro que a gente não ia embora da Finlândia Sem conhecer alguém, pelo menos, né? sem ir na casa de alguém, né? Sem ir na casa de alguém. Aí a gente tava no posto agora, aí tentando resolver coisa de banco, usando o Wi-Fi, aí veio um senhor aqui atrás, vovô, já com o celular aberto com uma foto do nosso site. Ele tava lendo e ele adora música brasileira e um monte de coisa. Aí, enfim, ficamos perguntando um monte de coisa pra gente, ficamos conversando. E ele quis saber se a gente já teve. A gente saiu em alguma matéria aqui na Finlândia. Mas não, lógico que não, né? A gente nem conversou com ninguém quase, o povo é meio tímido aqui, né? Aí ligou para um jornalista, ligou para outro, aí apareceu um jornalista que agora a gente tá indo para não sei aonde para tirar foto do carro. E ele quer escrever uma matéria e. Aí o vovô já foi comprar pão, Vamos lá se o divertir. vovô tá aí atrás, vamos lá pra cabana do vovô. Vamos na beira do lago, vamos lá, pô. Não temos nada para fazer mesmo. Ele ligou para meia cidade para falar da gente e não ficou satisfeito enquanto não encontrou um jornalista para fazer uma matéria. Aí na frente o amigo jornalista, estamos indo para casa do vovô. Será que nós vamos ser sequestrados, Sérgio? Será que o vovô vai vender nossos órgãos? Chega lá, tá tudo aqueles velhos que tava na mesa pelado. Ai, a gente nem sabe onde a gente tá indo, vai ser surpresa agora. O cemitério já tá aí, ó. Vai ficar famosa na Finlândia. Vamos lá, vamos ver como que é uma casa na Finlândia, que a gente Pô, não viu. lógico, a gente não conhece, não teve contato com ninguém praticamente. É a primeira vez, não tá bom? Ó, tem olha que bonito que é aqui, olha. Nantalo. Ó, aí do lado do lago. And we have homemade juice there and coffee and Yeah, let's and go, we let's can go. have a small podcast to the friendship. Just small podcast. Yeah. Prost. Prost! Det är jättebra här i Ui, Finland. não, this is too much for us. Esse é o Osmo, o amigo jornalista. Nós paramos aí no parque da cidade para tirar a foto da matéria. What's the name of this place? Pertunmaa. Pertuma. Southern Savoyards. Estávamos bem ao sul da Finlândia, a 180 quilômetros de Helsinki, onde a gente ia pegar nosso ferry. Foto tirada, nos despedimos do Osmo e agora vamos conhecer a casa do Seppo. Ele quer companhia, tá vendo? Não custa nada dar um pouco de atenção, conversar. Ele dirigiu até lá, ele mora longe, só para conversar com a gente. Nossa, olha que lugar lindo. Olha! Eu não queria morar aqui no frio, não. Woods. Ele falou que dá 80 centímetros de neve. Já pensou? Olha a casa dele, que graça. Ele falou pra gente ficar aqui hoje, tadinho. Pra gente ir na sauna, cozinhar, fazer o que a gente quiser. 25, 28, water, 24. É uma pena que a gente não pode ficar, ele é sozinho aqui, mas a gente já tem o ferry pra noite. Ele disse que esse lago congela tudo, ele fica só ali na varanda olhando a aurora boreal. Olha que beleza, varanda. Agora nós vamos tomar o cafezinho. Cafezinho batizado com vodka. Yes. Unfortunately, this is not Finnish vodka, but this is our It's vodka, doesn't matter. neighbor Estonian vodka. This is reasonable, very good indeed. And now we have Finnish Brazilian toast for the friendship music and Saúde. Mundo, todo dia, salud. Saúde, saúde. Saúde. To the better world. Oh, it's not bad. No. No, it's good. It's not bad. Good for your Yeah. health. It's good for singing. Yeah. I mention, of course, that first of all came Jorge Versilio. Jorge Versilo. Jorge Versilio. No, but this is good. It's from Finland, man. You're pronunciating like this, Yeah. right?
You're very good. Look the view. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gosto. Depois de anotar o contato dele num papel, fez a gente prometer que voltaríamos. Ele estava doente e quando nos despedimos, nos abraçamos e ele disse: agora eu tenho motivo para continuar vivo, esperar vocês voltarem. Tadinho. Me quebrou um pouco. Agora Também. ele embora. Sozinho, 71 anos, todo lascado. Ele tem problema no fígado, né? Convidou a gente para vir aqui no inverno, falou que a gente tem casa aqui. Que judiação, né? Nós passamos um tempinho gostoso junto, né? Alguns dias depois recebemos a matéria que o Osmo fez para o jornal. Quanto ao cepo, nunca mais conseguimos contato com ele. Solidão e bebida é uma combinação triste e perigosa. Canco, ranco, brumbo, ranco, canco, centro. Pronto! E entramos em Helsinki e o carro virou os 400 mil quilômetros. Umas construção... Feia. É. A gente está lembrando de filmar. Pode ter alguma coisa pelo menos Helsinki, né? Sem graça, né? Só dirigimos por Helsinki, não conhecemos a cidade. Fomos direto para o porto. O dia estava cinza e não deu a mínima vontade de parar. Aqui já é a área do porto. Nosso ferry é para as 9h30, acho, da noite. Agora são 6. Pelo menos vamos chegar cedo. Pegamos trânsito. Sérgio. Vamos lá. Aqui. Please wait. Ah, que rápido. Que dia lindo, olha. Tá perfeito, tá tudo Perfeito para dormir. É. Eu acho que esse caminhão aí tá esperando. No fim das contas, a gente se deu muito bem. Deu. Aqui é o porto, nós vamos enfiar o carro aí agora. Eu não sei, na última hora nós achamos um troço que saía 53 euros. Compramos na dúvida, porque era, com medo de não ser aqui. 114. Bom, aqui é o check-in do carro, vamos ver se não vai ter nenhuma surpresa, né? Esperamos que não, né? É. Acho que não vai ter, não. O que é? Chegou mais alguém aí ou só tem... Tem um aí que tá perguntando. Como você se sente já pegando errado já a fila? Eu ainda tô esperando dar alguma merda. É. Ah, tá bem, né? A gente tava lá na ponta, mas não é aqui. Vai abrir ainda daqui umas 2 horas. Inconveniente que você é, Sérgio. Oi. Abriu o check-in, ele cobrou mais 70 euros da altura do carro que a gente já tinha colocado, mas tudo bem. Ó, nosso barcão chegando lá, que bonitão. Aí já tá freando já, eu acho, né? É 2 horas e meia. E lá vamos nós. Bora. O que você tá entendendo? A única palavra que eu entendi que ela falou foi Finlândia. Eu entendi cafeteria. Finlândia de novo. Tá bom, né? Tô até medo, né? A gente enfiado no meio de caminhão assim. Acho que deve ter mais de 100 carretas aqui dentro. Tem 9 andares, nós estamos no Terceiro. terceiro. E só tem carreta. E eles jogaram a gente num lugar. Olha, é uma carreta colada na outra e nós estamos aqui, ó. Bora, né? Estônia.
Agora vamos começar a viajar pelos países bálticos. A Escandinávia que ficou para trás foi uma linda e excelente experiência. Bora lá, tudo novo de novo. Estônia. Tallinn. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.